Olá pessoal, ainda tem muita gente me perguntando sobre a revisão da vida toda. Vinícius, como ficou a história da revisão da vida toda? Eu vi em outro canal aqui na internet que ainda há esperança. Será que há, pessoal, esperança ainda sobre a revisão da vida toda? Esse tema tão aguardado aí por milhares de aposentados, pensionistas, que nada mais é, para você que não sabe, que é a possibilidade de incluir no cálculo do seu benefício as contribuições anteriores a julho de 94, anteriores ao Plano Real, pois o INSS, no cálculo do benefício, se você se aposentou depois de 99, só leva em consideração as contribuições a partir de julho de 94. E muita gente nessa briga, muitas ações judiciais, tanto é que foi parar no Supremo Tribunal Federal e você que me acompanha aqui já sabe, o Supremo Tribunal Federal enterrou de vez a revisão da vida toda. Vinícius, mas eu vi no outro canal do advogado que pode ainda haver uma esperança, que pode haver um recurso. Gente, você que já batalhou aí na justiça com alguma ação judicial, seja no polo ativo, ou seja, você que moveu a ação, ou seja no polo passivo, você que sofreu aí a demanda, a ação, você sabe que no Brasil, até transitar em julgado uma ação, olha, são muitos recursos. Acredito que é o sistema judiciário aí do mundo onde cabem mais recursos. Então, assim, tecnicamente, juridicamente, ainda cabe recurso dentro do próprio STF da revisão da vida toda, não está definitivamente concluído o processo, porém, na prática, inclusive quem assistiu ao vivo, como eu assisti o julgamento, sabe que não, de lá nada mais vai florescer, de nada lá no Supremo Tribunal Federal, nada mais vai prosperar referente a esse tema. Eu lembro do voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, que ele falou, inclusive, fez uma declaração, digamos assim, mais política do que jurídica. Ele falou que gostaria de dar aos aposentados, pensionistas, o que é devido, o que é merecido, o melhor pagamento possível, porém que ele tem que levar em consideração a questão do equilíbrio atuarial do sistema. Nossa, Vinícius, que complicado, o que é isso? É a questão do tal déficit da Previdência, do rombo. Em outras palavras, ele falou que não quer dar mais prejuízo para o INSS, porque o INSS alega que essa questão aí da revisão da vida toda, se passar no Supremo, custaria 480 bilhões de reais. Ah, Vinícius, mas eu ouvi dizer que é mentira esse número. Sim, gente, muitos institutos aí de direito previdenciário, muitos especialistas contestam essa conta do INSS. Parece que até o ministro Carlos Lupe admitiu que foi uma espécie de um chute, olha que absurdo, um chute, o INSS chutou esse valor aí e colocou no processo, que ia custar 480 bilhões de reais aos cofres públicos, né? Mas chute ou não, é o que os ministros do Supremo Tribunal Federal, é o valor que os ministros estão levando em consideração no julgamento. Então, olhando aqui nos seus olhos, sem te enrolar, você sabe que eu sempre falo a verdade, juridicamente ainda cabe recursos, embargos, dê o nome técnico que quiser. Na prática, acabou. A revisão da vida toda está morta e enterrada. A Inês é morta. O que estão discutindo agora, inclusive manchete agora de hoje, olha, da Folha de São Paulo, são questões processuais. Por exemplo, essa que está aí na manchete, olha, INSS pode abrir mão de 54 bilhões de reais em ações da revisão da vida toda. O que é isso, Vinícius? O que quer dizer aí que o INSS pode abrir mão de 54 bilhões? Que dinheiro que é esse? Gente, mais uma vez, você que já participou aí de um processo judicial, você sabe que a parte que perde o processo tem que pagar as custas processuais
e o advogado da outra parte. São chamados aqui, ó, honorários de sucumbência. Então, esses 54 bilhões de reais é o dinheiro que o INSS teria direito de receber dos aposentados e dos pensionistas que moveram ações contra o INSS nesse tema aí da revisão da vida toda e perderam a causa, tá? Então, o INSS teria direito a receber esses 54 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas só a título de honorários de sucumbência e custas processuais. Não estamos nem falando de devolução de valores, porque tem muita gente que ganhou aí revisões em causas liminares, né, decisões provisórias, e poderão ainda ter que devolver os valores. Mas esses 54 bilhões seriam apenas de custas judiciais. Mas olha só, durante a sessão do Supremo, nesta última quarta-feira, dia 3 de abril, o ministro Dias Toffoli, está ele aí na foto, Dias Toffoli disse que entrou em contato com Jorge Messias. Jorge Messias, advogado-geral da União, para sugerir que o INSS abra mão do montante. Então, o ministro Dias Toffoli está dando uma de bonzinho aí, né, de advogado dos aposentados, pedindo, já que o Supremo Tribunal Federal não vai pagar a revisão da vida toda, ele ligou aí para o advogado-geral da União, pedindo que pelo menos o INSS abra mão desses honorários de sucumbência. Segundo ele, há mais de 3 milhões de ações na justiça, segundo o Dias Toffoli, tá? Totalizando 540 bilhões de honorários. Considerando que a tese da revisão da vida toda foi derrubada, os segurados teriam que pagar 10% deste valor ao INSS. Aí aquilo que eu já falei para vocês, ó, institutos de defesa dos aposentados contestam e falam em cerca de 100 mil ações. Esses institutos de defesa dos aposentados estão sempre contestando os números do INSS e contestando agora também essa declaração do Dias Toffoli de que seriam 3 milhões de ações, né? Segundo esses institutos, seriam 100 mil ações. Bom, de qualquer forma, o que está na pauta agora é isso, tá, gente? Se o INSS vai abrir mão dos honorários de sucumbência, das custas processuais e também como que o STF vai julgar esses embargos, esses recursos que ainda restam. Lembrando que, como eu falei, dificilmente o STF vai voltar atrás, muito difícil, não acredito numa reviravolta total. O que está pendente é essa questão aí das custas e também se os aposentados que receberam aí vitórias em decisões liminares, se vão ou não precisar devolver o dinheiro. Muita gente preocupada com isso, está tirando o sono de muito aposentado e pensionista que moveu essas ações contra o INSS. Ação judicial, gente, olha só, não estou falando mal aqui de advogado, mas o advogado tem que sempre te orientar e te alertar. Tudo na vida tem um risco. Ação judicial, você não vai ganhar sempre. Às vezes você vai perder. Aí o advogado tem que te alertar sobre as consequências, tá bom? Forte abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.